Amigo vascaíno, acorda que o dia já começou fervendo de notícia no nosso gigante Vasco da Gama e hoje tem de tudo: saídas confirmadas, reforços chegando, jogadores da base fazendo bonito e novidades quentíssimas sobre o futuro de nomes importantes no elenco. Então já prepara aquele café porque o papo agora é sério e é sobre o Vascão. Para começar, vamos falar de quem já está de malas prontas para deixar São Januário. Depois das saídas de Manuel Capasso e Souza, o Vasco definiu mais uma baixa para essa próxima janela de transferências que abre oficialmente no dia 10 de julho. Sim, é isso mesmo que você ouviu, torcedor, tem mais um jogador dando adeus ao clube, e esse nome atende por Jean Davi Menezes. O atacante chileno, que chegou no meio do ano passado, vindo do Toluca do México, agora está com os dias contados no Rio de Janeiro. As conversas entre o staff do jogador e a diretoria vascaína se intensificaram nas últimas semanas e a decisão foi tomada: Jean Davi não fica. As partes até tentaram um acordo que agradasse todo mundo, mas a verdade é que o desejo inicial do jogador e do empresário era por uma rescisão amigável. Eles queriam que o Vasco liberasse o atleta sem custos, deixando o chileno livre no mercado para assinar com qualquer outro clube. Mas o Vasco bateu o pé e com razão, afinal de contas, foram mais de 8 milhões de reais investidos na contratação do atacante. O clube não está disposto a abrir mão desse valor assim tão fácil. Agora o cenário mais provável é que Jean Davi Menezes saia através de uma negociação que envolva a troca de jogadores ou no mínimo alguma compensação financeira. Não dá para esquecer que, no início do ano, o Vasco chegou a conversar com o América do México para fazer exatamente esse tipo de negócio, o chileno indo para lá e o Brian Rodrigues vindo para cá com o Vasco, ainda colocando uma graninha na mesa para fechar o acordo. E olha, essa não foi a única porta que se abriu não. O Colo-Colo, tradicional clube do futebol chileno, também demonstrou interesse no atacante. E o Vasco já está de olho em um possível nome para receber em troca o jovem Lucas Cepeda, ponta esquerda, de apenas 22 anos, que é considerado uma joia por lá. Claro que nada está definido ainda, mas o fato é que Jean Davi Menezes não faz mais parte dos planos para o restante da temporada. Enquanto isso, fora de campo, o Vasco segue se movimentando forte nos bastidores. A chegada de Admar Lopes, o novo diretor executivo de futebol, promete ser um divisor de águas. O português foi contratado justamente para liderar essa reformulação que o clube tanto precisa. Admar ainda nem desembarcou oficialmente no Rio de Janeiro, mas o homem já está trabalhando, mesmo à distância. Ele tem coordenado o departamento de scout e análise, buscando nomes que possam reforçar o elenco. As prioridades já estão traçadas: o meio-campo e o ataque são os setores mais carentes hoje dentro do grupo comandado por Fernando Diniz. Não tem mistério, o Vasco quer jogadores que cheguem para resolver, mas com um perfil específico. A ideia é apostar em atletas jovens com margem de crescimento e, de preferência, vindos do mercado sul-americano, onde o Admar tem grande experiência. E se você acha que as novidades param por aí, tá enganado. Vamos falar agora da molecada da base que está representando e mostrando que o futuro do Vasco está mais vivo do que nunca. No último domingo, o time sub-16 do Vasco deu um verdadeiro show contra o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa Rio Sub-16. A partida foi disputada no estádio Nivaldo Pereira e terminou com vitória vascaína por 3-1. Um resultado que enche de orgulho qualquer torcedor. Os gols foram marcados por Cauã Vitor, Diego Minetti e Leo Vilela. Vale destacar que alguns jogadores do Sub-17 desceram de categorias para reforçar o time e o resultado foi esse atropelo em cima do maior rival. A partida de volta ainda vai ter data e horário definidos, mas uma coisa é certa: a base forte do Vasco segue dominando os clássicos cariocas. Contra Flamengo, Fluminense ou Botafogo, a molecada vem mostrando que o futuro é promissor. Agora, voltando ao time principal, outro assunto que tem tirado o sono da torcida é a situação física de dois jogadores que ainda não estrearam nesta temporada: Guilherme Estrela e Davi. Os dois seguem em processo de recuperação de lesões graves no joelho. O caso do Estrela é ainda mais delicado, já que envolve um problema congênito que exige cuidado redobrado. Já o Davi sofreu uma ruptura de ligamento num jogo contra o Cruzeiro no ano passado e desde então vem lutando para voltar aos gramados. Enquanto o elenco do Vasco curte os 10 dias de folga merecidos após a vitória contra o São Paulo, os dois seguem trabalhando firme no CT Môncio Barbosa.
Não tem descanso para eles, a programação é justamente essa: aproveitar o período de folga do restante do grupo para acelerar ao máximo a recuperação física dos dois. A expectativa é que, até o dia 23 de junho, quando o elenco principal retorna, tanto Estrela quanto Davi já estejam prontos para iniciar a fase final da readaptação com o restante do time. Esse cuidado especial com os dois atletas faz parte de um planejamento estratégico da comissão técnica. A ideia é que, enquanto os demais jogadores aproveitam esses dias para relaxar, Davi e Estrela ganhem o tempo necessário para reduzir ao máximo o gap físico em relação aos companheiros. E tem um detalhe importante: Fernando Diniz e sua comissão têm uma expectativa muito grande com os dois. Internamente existe uma confiança de que, com a volta deles, o Vasco vai ganhar qualidade e opções importantes para o restante da temporada. Falando agora de mercado novamente, a torcida já sabe que a janela vai abrir no dia 10 de julho e vai até o começo de outubro. Ou seja, vai ter muito tempo para negociações, contratações e possíveis saídas. Admar Lopes já deixou claro que o Vasco não vai ficar parado. O clube vai ao mercado, e não apenas para buscar reforços. A ideia também é aproveitar oportunidades de negócio, incluindo as chamadas moedas de troca, que podem ser fundamentais para fechar algumas contratações, sem precisar fazer investimentos altos em dinheiro. O Vasco já está mapeando jogadores que possam chegar nesse perfil. Inclusive, o trabalho de scout está funcionando a todo vapor, com análise de desempenho, estatísticas e vídeos de possíveis reforços, tudo alinhado com as necessidades apontadas por Fernando Diniz. E não tem como falar de futuro sem tocar na situação dos contratos que estão pendentes de renovação. 3 nomes estão no centro das atenções: Léo Jardim, Paulinho Paula e Felipe Coutinho. Começando pelo Paulinho Paula, o Vasco já fez uma proposta oficial de renovação. O problema é que, até agora, o empresário do jogador não deu nenhuma resposta. Nem sim nem não. O famoso silêncio que incomoda e preocupa. Quando uma proposta fica sem resposta por tanto tempo, a tendência é que a negociação esteja mais próxima de um desfecho negativo do que positivo. O Vasco aguarda, mas o clima já é de apreensão. O contrato atual vai até o final deste ano e a indefinição só aumenta a cada dia. Do outro lado, a situação de Felipe Coutinho é bem mais promissora. O meia está com negociações avançadas para rescindir o contrato com o West Ham da Inglaterra e ficar livre no mercado. O desejo de ambas as partes é claro: Felipe quer voltar e o Vasco quer contar com ele. A expectativa é que, assim que a rescisão com o clube inglês for formalizada, Coutinho assine um contrato com o Vasco até o meio de 2027. Uma aposta que tem tudo para ser um dos grandes acertos dessa temporada. O jogador, que completou 33 anos no último dia 12 de junho, chega com o objetivo de liderar esse processo de reconstrução dentro de campo. Agora, se a situação de Coutinho é animadora, o mesmo não dá para dizer de Léo Jardim. O goleiro, que tem sido um dos destaques do time nas últimas temporadas, ainda não chegou a um acordo para renovação de contrato. E, para piorar, rumores de um possível interesse do Porto de Portugal só aumentam a preocupação. Um jornalista português foi entrevistado recentemente e disse que, até o momento, não há confirmação oficial de que o Porto esteja de olho no goleiro vascaíno. Segundo ele, o foco do clube lusitano no momento é a contratação de um zagueiro central para suprir a saída de Pepe, que já está em fim de carreira. Mas a verdade é que o nome de Léo Jardim segue sendo especulado e, com a janela de transferências se aproximando, o cenário pode mudar a qualquer momento. Internamente, a situação de Léo Jardim é vista como um dos grandes desafios que Admar Lopes vai ter que resolver logo nas primeiras semanas de trabalho presencial no Rio de Janeiro. Afinal, perder um goleiro de qualidade como ele sem ter uma reposição à altura engatilhada pode complicar ainda mais a vida do Vasco nessa segunda metade da temporada. E é claro que, no meio de tudo isso, a torcida segue na expectativa por reforços de peso. A promessa é de que o Vasco vai sim trazer jogadores para qualificar o elenco. Se serão nomes de impacto imediato ou apostas a médio prazo, ainda é cedo para cravar. Mas uma coisa é certa: o Vasco vai contratar. Isso é fato. A diretoria sabe que o time precisa de reforços, principalmente no meio-campo e no ataque, e está trabalhando para que as novidades cheguem o quanto antes. Amigo vascaíno, o clima nos bastidores é de total movimentação.
Seja na base com a molecada fazendo bonito, seja no time principal com as negociações pegando fogo, o Vasco não para. E você pode ter certeza de que, nos próximos dias, teremos ainda mais novidades, chegando diretamente de São Januário. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar nos corredores do futebol internacional, um novo burburinho começa a ganhar corpo após uma movimentação discreta, mas potencialmente explosiva da FIFA. A entidade máxima do futebol mundial atualizou recentemente sua lista oficial de clubes campeões mundiais, o que reacendeu debates antigos e trouxe de volta à tona uma discussão que há muito tempo povoa as mesas de bar e os fóruns esportivos. No Brasil, afinal, o Vasco pode ou não ser reconhecido como campeão mundial? A atualização que ocorreu, sem grande alarde, no site oficial da FIFA, reacendeu esperanças entre vascaínos e estudiosos do futebol, principalmente em relação ao Torneio de Paris de 1957 e a célebre conquista da Copa Rio de 1953, da qual o clube carioca foi vice-campeão. Ainda que o Palmeiras já tenha sido reconhecido oficialmente pela FIFA como campeão da Copa Rio de 1951, a inclusão de outros torneios intercontinentais da década de 1950 em listas informais de campeões pela própria entidade tem levado muitos a acreditar que a porta para novos reconhecimentos pode estar se abrindo e o Vasco estaria entre os possíveis beneficiados. Fontes ligadas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmam que o clube cruzmaltino já foi avisado sobre os desdobramentos da nova atualização da FIFA e que há uma movimentação nos bastidores para levantar documentações históricas e reforçar a importância das participações internacionais do Vasco no cenário pré-mundial de clubes. O clube, que foi pioneiro em excursões internacionais e tem no currículo confrontos épicos contra grandes forças do futebol europeu e sul-americano nos anos 50, agora observa com atenção os próximos passos da entidade máxima. Apesar de não haver qualquer confirmação oficial até o momento, a simples menção do nome do Vasco em listas de bastidores e a movimentação nas redes sociais entre torcedores alimentam a teoria de que um reconhecimento futuro pode sim acontecer. E como o futebol é tão apaixonado quanto imprevisível, não seria surpresa se esse boato ganhasse contornos mais sólidos nos próximos meses. A torcida vascaína, fiel e aguerrida, aguarda com expectativa. Se a fumaça, talvez haja fogo. Ou quem sabe uma estrela mundial prestes a ser reconhecida oficialmente. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.